Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa da Rádio Boa Nova, Caminho da Regeneração, e a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Recebam a nossa alegria, o nosso abraço carinhoso de todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Estamos sempre aqui contando com a presença do nosso amigo Samuel Gomes. Tudo bom, filho? Tudo ótimo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos conversar mais um pouco. Samuel, nós vamos voltar no programa de hoje ao capítulo 3 do livro que será lançado na Editora do Fogo, Apocalipse, Despertar de uma Nova Consciência. Estamos estudando esse livro antes, inclusive, de ser publicado, né, dando aqui para os nossos ouvintes a oportunidade de degustar esse livro com a presença do autor. É um livro autoral do Samuel. Para quem não conhece, está tomando contato com o trabalho dele agora, Samuel Gomes é um psicólogo, humanista, já é autor do livro A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior, um livro voltado para o autoconhecimento. E na proposta desse livro, Apocalipse, Samuel dá uma conotação totalmente diferente para o Apocalipse, que na verdade significa revelação, e cada versículo do Apocalipse ele é estudado com foco no autoconhecimento. Então nós estamos destrinchando aqui os versículos do Apocalipse com um novo olhar, correto? Então vamos lá. Dando continuidade ao capítulo 3, que iniciamos semana passada, vamos abordar o tema Tempo de Mudança, o despertar da consciência espiritual. E o versículo que nós usamos e vamos continuar trabalhando com ele nesse capítulo 3 é: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Primeira coisa que eu fiz na hora que eu liguei, que eu estava preparando, né, liguei aí o computador para estudar esse texto, eu fiquei pensando assim, João escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. E ele falou que o tempo está próximo. Para ele, assim, 2000 anos não era nada? Não era nada no sentido de, para quem tem consciência desperta, o tempo está próximo. Porque como é um conjunto, um fenômeno interior, então ele é atemporal, mas toda pessoa que entra naquela maturidade, o que acontece? Aquilo que era amoroso, esperado, que era vagaroso, futurista, né, assim, no amanhã começa a ficar muito, muito real, muito próximo do agora. Certo. Tá claro? Então, tá claro. Aí, mas isso agora, antes era de uma pessoa só, agora é uma perspectiva de muitos, é uma consciência coletiva. Então, por exemplo, embora ele tenha escrito isso naquela época, tiveram espíritos que esse tempo de transformação que nós estamos vivendo agora já tinha chegado para eles. Já. Está chegando para nós agora, por volta da virada 2000. Que parece que é uma coisa de pressa, né? O tempo está próximo. Não, porque realmente nós chegamos num limiar de transformações que vão acontecer dentro de nós. Toda vez que um espírito chega nessa posição, ele está próximo de realizar essa transformação. Está próximo. Então não tem nada a ver com o tempo. Não. Então tá bom, tá explicado, né? Ele começa iniciando falando daquele exercício que nós vamos falar no capítulo seguinte, né? Isso. Capítulo 4, e ele comenta para nós um parágrafo aqui, o Ícaro, que é o instrutor, o mentor espiritual que está dando esse curso lá na colônia, ele comenta o seguinte, aí eu vou ler, você vai responder uma pergunta para mim, tá? Ele fala o seguinte: o raciocínio e a fixação de conteúdos em nossa mente, por repetições e acúmulo de conhecimento, eram, até hoje, o mecanismo de entendimento dos sentidos e interpretações, já que estávamos ainda numa transição de valores da fé, em etapas que têm como base
o raciocínio naquilo que comumente chama-se de fé raciocinada. Aí a minha pergunta é, para que tipo de fé vamos caminhar? Porque até a fé raciocinada, para muitos hoje na Terra, Samuel, ela não existe. Nós ainda estamos naquela fé cega, mística. Certo. E mesmo nós que nos afirmamos, entre aspas, ter uma fé raciocinada, né, à luz da razão, muitos de nós não estão vivendo essa fé a nível da luz da razão. Se já estamos em transição para outro tipo de fé, que fé vai ser essa? Fé sentida. Detalhes, exemplos. Você, em vez de saber que você é espírito, você sente que é espírito. Você, em vez de saber que é reencarnacionista, você sente que está na reencarnação. Então, aquilo que era teoria é sentido. Vamos dizer assim, as pessoas que já morreram muito, então tem pessoas que morreram pouco com consciência de morte. Peraí, calma. Então, eu morro, começo a descobrir que eu não morro. Eu morro, começo a descobrir que eu não morro. E isso cada vez mais se acentua dentro de nós. Essa pessoa, quando reencarna, ela tem uma familiaridade com toda a religião de imortalidade. Porque ela já, não é que ela sabe, é que ela já sentiu que não morreu. Já viveu a experiência da imortalidade, mesmo que não lembre. Isso. Vai chegando uma hora que isso é tão patente que a pessoa já chega numa vida e já fala assim. A pessoa fala assim, você acredita na imortalidade? Ele fala assim, eu não acredito, eu sou imortal. Mas como que você me explica isso? Eu não tenho como explicar a você, eu sinto que eu sou imortal. Então, quando a gente entra no campo do sentir, não tem explicação. Ah, então eu ainda estou na fé raciocinada. Eu ainda estou na outra. Eu não entrei nessa sua aí. Você vê. Eu ainda estou da anterior, lutando para poder entender. Por isso que quando a gente sente, é difícil. É difícil a gente traduzir o sentimento em palavras. A razão não, você explica certinho. Tudo você explica certinho na razão. Agora, quando é sentido, é difícil você explicar. Por quê? Pois é, aí eu vou te falar assim, para nós é um grande desafio, porque se você me perguntar quem é Deus, eu vou falar, inteligência suprema do universo, causa primária. Olha como é que a razão faz. E fico satisfeita, eu sei quem é Deus. Olha você perguntava para Deus, assim, para Jesus, quem que é Deus? É nosso Pai, meu filho. Ele está falando muito mais de sentir do que explicações o quê? Racionais. Ele está falando assim, a gente que cuida de nós, a gente que nos ama. Mas como que você vai entrar nesse nível? Mas vamos pegar um exemplo muito claro que nós podemos dizer aqui. Nós explicamos racionalmente que somos espíritos, mas nós sentimos que somos fisiológicos. Você não precisa de explicação para falar assim, você é um ser biológico. Não, se você me perguntar quem é o espírito, eu vou falar que é o princípio inteligente do universo. Agora vai falar assim, o que é um ser humano biológico? Você não explica não, você tem muita facilidade. Sou eu. Porque você sente. Tá claro? Então essa nova fé, tudo vai ter que ser sentido. Nesse mesmo parâmetro, só que todas as realidades que até então nós precisamos de raciocínio para explicar, nós vamos sentir. Tá, e para essa existência, já que eu não estou sentindo ainda, eu vou falar de mim, né? Porque eu não posso falar de mais ninguém. Isso. Que conselho você me daria para eu começar a sentir pelo menos os 15 princípios básicos? Olhar para dentro. Olhar para dentro. Por que olhar para dentro? Então, quanto mais você observa esse mesmo fenômeno a partir de dentro de você, e quando você fala olhar para dentro, por exemplo, então, vamos falar a condição do espírito. O que é espírito na condição do sentir? Porque o que o raciocínio faz? O raciocínio fica tentando uma tradução explicada. O que é espírito? Eu vou explicar isso. No campo do sentir, você olha para a natureza espiritual em você, o que é? É a mesma coisa de Deus. Raciocinadamente você fala assim, Deus é o Criador, é isso. É Pai, é isso, assim? Aquilo, Mas isso não explica uma forma de relacionar com Deus essencialmente. Mostra que Deus existe. A racionalidade mostra que Deus existe. Mas não faz as pessoas sentir Deus. Não faz as pessoas, não faz as pessoas sentir Deus. Mas quando você fala de Deus, o que é mais claro em Deus, o que é mais demonstrável em Deus é a criação.
Então o que prova a existência de Deus é a criação. Então, se para mim provar a existência de Deus, nós estamos falando da criação, para mim provar a existência do Espírito eu tenho que basear na mesma coisa. Então eu tenho que basear no quê? Em mim. Na criação. Na criação a partir de quem? De mim. Isso, então, eu posso dizer assim, o que é o Espírito? É um centro de criação interior. Aí Então, ainda é razão. certo, mas eu estou olhando para a criação agora. Ó. Então, o que eu crio? A partir de mim. Mas não sei. Fala, Ah, ações, pensamentos e emoções. emoções. Ah, Aí você fala assim, minhas emoções são a raiva, a mágoa, a tristeza. Aí você pode dizer assim, que tipo de espírito você é? Eu não estou falando de razão, não. triste. Eu estou falando de um espírito inferior. Não, mas aí você está respondendo quem é Deus ou quem é o Espírito? Eu estou respondendo quem é o espírito através da criação. Então, toda vez que eu vou falar do Espírito, eu tenho que me referir Ao processo de criação que sai de você. Se eu saio muito raivoso, você fala assim, eu não sou. Eu não estou falando que eu estou falando o que é espírito, o que é espírito explicado, não. Eu estou falando que meu espírito ele é muito primitivo, porque eu sinto raiva, eu sinto mágoa, eu sinto tristeza. E isso não está usando razão, não. A pessoa fala assim, é mesmo, isso aqui eu sou. Ela é baseada no que ela sente, não no que ela pensa. Então, se a gente tiver que explicar para uma criança o que é o Espírito, eu falaria com ela, o que você está sentindo agora? Isso, você está falando de uma qualidade interior. Aí ela vai falar, eu tô curioso. Isso, então, é uma qualidade do espírito. Aí você fala, então esse sentimento de curiosidade é uma qualidade do seu espírito. Isso, que é uma qualidade de inteligência. Então, quando os espíritos colocaram inteligência para o espírito, ou para Deus, nós estamos falando de qualidades que o espírito expressa, que são diferentes. Curiosidade é diferente do quê? De raiva, que é diferente da compaixão, que é diferente. Olha o tanto de qualidades inteligentes. Então nós podemos falar sobre o nosso espírito, aqui eu não estou nem preocupado com o outro, tá? Isso mesmo, porque aí você tá pegando o jeito que é correto. Eu não quero saber de definir ninguém, eu estou tentando ver cadê meu espírito. Isso, quando você começa a enxergar o seu espírito, você enxerga o do outro. Porque é a mesma coisa. Calma, Samuel, eu nem enxerguei o meu ainda. Você está enxergando a qualidade das suas emoções a cada momento. Tá claro? Então, na hora que eu vejo o outro com a qualidade das emoções com que ele se expressa, eu estou vendo o espírito dele. E sim, porque você está vendo a essência dele. Você não tá, eu não estou querendo a forma mais, não, o rostinho dele. Não, entendi. A roupinha dele. Não é assim? Porque nós queríamos. Isso. Fala seu RG. É porque nós queríamos. Qual é o RG do seu espírito? Quando Allan Kardec faz a pergunta, que é Deus e que é o Espírito, eu queria uma coisa palpável. Eu quero a foto de Deus. Eu quero, assim. Mas quando você caminha para a qualidade interior, você começa a compreender o que é Deus, mais essencialmente. E você começa a compreender quem é você, mais essencialmente. Isso é a qualidade de ser espírito. Tá, então nessa fé sentida, né, que nós estamos indo para ela aí, ela vai dizer respeito ao que a gente sente no que ele chama aqui de providência divina. Porque mais adiante ele comenta o seguinte: essa ação que nós denominamos como providência divina se apresenta numa perspectiva de orientação e direcionamento, proteção e preparação da evolução de todos os seres dentro da criação divina. A providência divina fala muito mais de Deus do que a expressão Deus. Por exemplo, camada de ozônio protegendo a Terra. Alimento que existiam aqui para nós comermos quando nós estivéssemos aqui. Membrana da célula que preserva a individualidade. Isso fala muito mais dessa inteligência do que falar assim, o que é Deus? Criador, papapá. Você vê uma paternalidade, você vê um cuidado, você vê uma orientação. Você sente, então, a presença dele nisso. Lógico, quando você admira, né? Admira a beleza da Terra, uma sensibilidade de beleza. Você está pegando nuances da existência de Deus que está ligado com a arte, com a beleza. E que você fala assim, puxa vida, né? Nos tocou por dentro, não toca pela informação, não. Não adianta uma pessoa escrever assim, o que é beleza? Aí a pessoa escreve termos de beleza. Beleza é isso e aquilo. Não, beleza é isso aqui, ó. Você e fica emocionado. Você escuta uma música. Não é com razão que você escuta a música, não. Pode ter até gente falando assim, qual que é a cifra. A cifra, né? Assim, a partitura. Mas quem está escutando a música está sendo tocado pelo coração. Não, então tá bom. Mais
ou menos entendi. Mais ou menos. Mas já está no caminho. Estou no caminho. Estou me lembrando aqui, gente, de um episódio muito interessante que aconteceu na década de 90. Naquela época não tinha essa amplitude, essa acessibilidade que a gente tem hoje, né? Começou no finalzinho lá com as 80 fora e veio. Então, assim, a televisão e as redes de televisão, elas tinham assim, uma presença muito marcante nas nossas vidas. E num desses repórteres aí lá na Praça 7, a gente viu, dava para identificar que a entrevista estava sendo feita lá, e o repórter perguntando quem era Deus, para todo mundo que passava. Ah, Deus é isso, Deus aquilo, aí pegou um espírito passando lá, e ele respondeu exatamente isso que eu falei aqui. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Recitou. Não, e na hora que ele respondeu foi, nossa, você viu ontem, no outro dia no Centro Espírita, nossa, você viu que bacana lá, que legal, a melhor definição de Deus, nós todos sentindo alegria. Você vê, né? Nossa, espírita ter sido perguntado e ter respondido aquilo, né? E aquilo nos tornou muito felizes, porque pelo menos era a concepção que nos afirmava, né? E vocês vejam bem, naquela época a gente entendia que adorar a Deus em espírito e verdade era ser espírita, acreditar e não sentir na imortalidade da alma, na reencarnação, exercer a mediunidade. E adorar a Deus em espírito e verdade para nós era realizar as tarefas que nós... Caridade. Entende? Né, assim? Mas a gente fazia aquilo não pelo estado do sentir a caridade. Isso. Entende o que eu estou falando? Mas nós não podemos exigir mais do que isso, não. Fé raciocinada é isso. Por isso que as pessoas falam assim, nós não tem que pedir mais do que isso, não, gente. Isso era o que pedia. E era o bastava. Bastava. Hoje que não basta mais, então o espírito está se enganando se achar que só isso é o suficiente. Não, eu estou falando de mim, tá? Isso aí, aqui eu vou falar por mim, porque Deus é Pai. Então vamos lá. Ele fala aqui mais adiante o seguinte: é tempo, meus queridos irmãos, de caminharmos com os nossos próprios pés em direção ao seu amoroso coração divino. Tá? Isso aqui é o Ícaro falando, os alunos e nós tomando conhecimento disso aqui e agora. É tempo de caminharmos com os nossos próprios pés em direção ao Deus amoroso que tem no coração divino. Aí eu fico pensando aqui comigo, eu peguei e fiz a seguinte pergunta: e quem não tem acesso a essa proposta? Hoje não tem jeito, isso aí é uma perspectiva de desenvolvimento com base na regeneração. Pois é, então a primeira pergunta que me veio foi essa. Hoje não tem jeito, mas nós estamos na transição. Tanto é que o caminho dessa caminhada é para dentro. Mas hoje você olha em todos os parâmetros, todos os lugares do planeta Terra, fala de autoconhecimento, de meditação, de entrar para dentro. Isso está em todos os lugares. Tá bom, tá bom. Então pode a pessoa não saber direito. Igual nós também não sabemos. Mas nós estamos iniciando uma nova etapa de desenvolvimento. Mas esse iniciar tem que existir. Porque se não estivesse um trabalho de interiorização, e o interessante, né? O aspecto de desenvolvimento do sentimento, qual que é a atividade que mais expressa sentimento na Terra? Ai, meu Deus. A arte. Sim, a arte. O planeta vai virar artístico. Vai ser um planeta artístico. Lógico, porque vai ser puro sentimento. Então, não tem jeito. Daqui pra frente, tudo é sentimento. Tudo vai caminhar. A gente tinha programas antigos, né? MPB. Como é que chamava aqueles encontros de música que fala aí, amigo. No passado? Que eles faziam. Festivais. Tinha festivais de tempos em tempos. Hoje tem programa de música em tudo quanto é lugar. The Voice, Beats, isso, tal. Você vê como é que a arte cada vez mais está o quê? Ampliando seu uma arte banal, não importa, gente. Mesmo banal, mesmo primitivo, vai já tá, até ele você está brincando com o sentimento. Imagina no passado primitivo se tinha algum tipo de arte.
Mas tem umas artes aí que mexem com sentimentos ruins. Mas não importa, mexe com o sentimento. Então tá bom. Mexe com o sentimento primitivo daquele grupo de espíritos. Que, por mais que seja para nós que temos a sensibilidade de ser ruim, para eles é algo extraordinário. Tá. Não é assim? Já é algo que eles, imagina, já estão mexendo com o sentimento com homens primitivos que vão ser levados para o planeta e vão desenvolver artes naquele sentido ali, que é o primitivo do planeta. E é importante você falar isso, sabe por quê, Samuel? Agora eu estou me lembrando aqui, na hora que eu fiz essa pergunta eu não me lembrei, mas agora que você está falando eu me lembrei. Eu fiz um curso de uma semana, 15 dias atrás, no Sebrae, e todas as tendências tecnológicas apontam para a automação, ou seja, as máquinas fazendo o serviço do homem. Aí a primeira pergunta que surgiu lá entre os participantes desse treinamento, e o que nós vamos fazer? Aí, isso, aquilo e tal, não sei o que, bababá, não sei o que. Aí o instrutor falou, isso também, mas em bem menos quantidade. Nós vamos dedicar mais tempo ao lazer e à arte. No Sebrae, onde é um conjunto de pessoas que estavam buscando empreendedorismo, né? São donos de empresas e profissionais liberais, ouvi isso lá. Quando foi terça-feira da semana passada, eu fui numa outra palestra lá e a tônica da palestra era humanização e valorização do ser humano. Sim. Porque, vamos dizer, quanto tempo você vai gastar para trabalhar? Talvez 4 horas no máximo. O que você vai fazer? Você vai educar, você vai conviver, você vai... Isso que é importante na vida. Você vai reparar, Aí você fala assim, mas como que vai ser a sustentação? Outro nível de sustentação. Provavelmente o nível de sustentação em que o banco comum a todos é depositado, um banco comum que distribui a renda pelas necessidades coletivas. Você está falando disso aí? Eu li um livro há mais tempo, que eu não lembro qual, que um espírito ele é promovido a conviver num outro orbe. E ele chega lá nesse orbe onde não falta nada a ninguém, as famílias têm suas moradias, a natureza é pujante. Esse companheiro, ele era solteiro, foi para lá sozinho, foi morar num pequeno apartamento e ele tinha direito a um par de sapato e a uma vestimenta. Ele podia trocar quantas vezes por dia ele quisesse ou quantas vezes ele achasse necessário. Aí ele foi convidado para uma cerimônia lá, né, do orbe onde ele estava. Ele foi, escolheu a roupa para a cerimônia com a ajuda de um personal stylist. Trouxe o cabide da roupa para casa, trocou, pendurou a roupa que ele usava no cabide. Na hora que ele voltou, a roupa que ele pendurou não estava lá mais. Ele estava com a roupa da cerimônia. Você vê. Então assim... e ele queria saber quem tirou a roupa, quem trocou, por que não podia ter cerimônia e manter do dia a dia. Aí ele teve que ir vestido com aquela roupa da cerimônia, chegar lá na loja de departamento, escolher a roupa que ele quisesse, o sapato que ele quisesse para ficar. Então assim, a gente está muito despreparado para isso ainda, né? Você vê, né? O nosso lar é o protótipo de mundo de regeneração. Tá bom. Tá claro? E olha que nosso lar que nós conhecemos foi da década de 40. Isso. Mas ele é o protótipo de mundo de regeneração do seu início. A década de 40. Isso. Então o que você vê lá, por exemplo? Como que adquire o bônus de compra? Trabalho. Trabalho. Tá claro? Todo mundo tem que trabalhar, né? Quem não trabalha é sustentado. No campo de repouso, tinha um milho para sobreviver. Não faltava nada. Porque assim vai ser o mundo. Não é assim hoje, porque você quer vestir as melhores roupas para aparecer não sei para quê, você quer o carro de um jeito muito mais... Você compra um carro não é para utilidade. Não precisa falar em carro não, Samuel. Vamos falar qualquer coisa. Das nossas coleções de sapatos. Você come abusivamente. Isso denota uma falta de equilíbrio. O que pesa na harmonia generalizada do grupo.
sobra muito, passa falta do outro lado. Isso. Então não vai ter isso mais. Muito bem, não vai ter, nós vamos chegar lá. Mas o nosso tempo esgotou. Como sempre, esgota, eu não entendo isso. Desejando muita paz ao coração de todos. Tenha uma belíssima semana. Fiquem com Deus.